Aí, professor humilde. Salve. E aí, professor, vai ter chamada? Vai ter o quê, pai? Chamada? Não, então, aqui eu tenho um controle, né? De quem entrou. Aí depois Nossa. vai jogar isso para Massa. sistema. Tá bom? Tá conectando, mano. Tá conectando? Mas aí eu vou falar agora, depois no final eu falo de novo. Essas lives vão... A gente tava comentando, às vezes não dá, né, pra tu tá fora de casa, tá resolvendo alguma coisa com a família, sei lá. A gente vai subir ela no YouTube para que você possa acessar depois. Aí a gente vai colocar lá naquele Google Sala de Aula. Sacou? A gente vai colocar naquele Google Sala de Aula lá. É mais fácil para vocês verem depois, se precisar. E aí, professor, como é que é então? Essas aulas vão ficar gravadas para assistir mais tarde, é? Elas vão ficar gravadas. A gente está gravando elas. Aí assim que termina, eu subo ela lá no YouTube. Aí eu passo naquele Google Sala de Aula que passou para vocês um código de entrar na sala. Mas Então, são todos os professores que vão fazer isso ou só você? Desligar a câmera para não ficar pesado, pô. Eu acho que vão ser todos, pô. Eu acho que vão ser todos. Beleza. Sacou? Assim, muito melhor entrar por aqui, né? Porque eu já tiro tua dúvida logo, a gente já resolve logo. Mas caso não dê, vai ter essa opção também. Entendi. É igual, travou, Fabrício. Oi? O que você falou aí que deu uma travada? Oi. Não, não tinha falado nada não, é porque eu tava pegando um boné aqui, deu uma chiada. Vou desligar aqui o microfone. É o lado bom de uma aula online. Você pode usar boné, você nem precisa do uniforme. Oh, meu Deus. Aula pelada. Pode assistir a aula pelada. Assistir aula pelada. Eu tô de uniforme. Eu tô de uniforme, era pra colocar, não? Pô, então não liga a câmera não, hein? Ninguém é obrigado, não. Ô, eu tô de uniforme, não era pra ficar de uniforme, não? Oxe, eu tô de uniforme, ué. Tô na aula, né? Eu também. Tem que Uniforme de interpretar, dormir. tem que interpretar. Oxi. Aí o professor também. Oxe, eu tô trabalhando, pai. É, nós estamos todos. Parar até que nem a Dila, leva o trabalho dela a sério, né, velho? Tem que ser, papai. Referências. Galerinha, seguinte, vamos nessa. A ideia bem, a Dila, primeiro, já, para quem chegou depois, bom dia, estamos nós aqui nessa nova empreitada aqui, nesse novo desafio, o Coronga chegou até nós, então vamos adaptar aí. Seguinte, a Dila já passou para vocês o nosso roteirinho, né? Passou para vocês o nosso roteiro aí. Mensagenzinha de boa, só para quebrar o gelo. E aí, aqui embaixo, eu coloquei as atividades que a gente tinha parado em sala, né? A gente começa, eu vou abrir aqui o slide. Aí, a gente começa de onde a gente parou na sala, nas duas turmas, no segundo A e no segundo B, a gente tinha parado no mesmo ponto. A gente tinha copiado aquela parte lá no quadro sobre as formas de Estado, unitário, federativo, confederativo, aquela parada lá, e depois tinha corrigido as atividades. Então, a gente está igual nas duas turmas. Então, a ideia a gente vai trabalhando aqui com os capítulos, as nossas aulas estão lá na nossa pastinha, só que deu um BO lá naquele gg.gg, aí eu precisei trocar para bit.ly. Depois eu vou botar aqui na descrição, mas ela tá aqui também. bit.ly /passador. É o mesmo esquema, só mudou o site para entrar.
Beleza? Então, as aulas já estão lá, a gente vai... Tchau. As aulas já estão lá. Então, a gente vai tratando aqui da aula, né? Então, uns minutinhos aí para vocês tirarem dúvida e tudo mais. Vai tentando corrigir uma coisa ou outra. Eu vou colocar lá no nosso Google Sala de Aula as nossas aulas gravadas depois. Ah, sim, detalhe. Eu vou colocar num canal que eu tenho lá do YouTube que estava parado. Mas vocês só vão conseguir entrar nesse link lá do YouTube se vocês estiverem com esse link. Então não dá para entrar direto lá. Beleza? E aí, professor, Vamos lá. sabe aquele teste que o senhor passou pra mandar Diga. pelo... Não Aham. tava conseguindo mandar ele, não. Mandar. O meu celular, tipo, tava bugado, não tava conseguindo, tipo, enviar ele pro senhor, as respostas. Oxe. Não, pode Aí eu tentei enviar. mandar pelo meu... Isso Pode? era outra Opa. parada que eu tinha que falar com vocês. A gente tinha aquela data lá, limite, mas galera que não fez pode mandar. Não demora muito, não. Professor, mas esse teste que o senhor passou vai estar valendo? A nota? Cara, a princípio vai. A princípio vai. A não ser que a Dila mude alguma coisa com relação à forma de avaliação de vocês. Beleza, Então, a princípio tá valendo. tranquilo. Valendo. Beleza, cara? Vamos lá, só pra gente já começar aqui a falar das nossas paradas. Aqui. Vocês estão vendo minha tela do PowerPoint, né? Sim, professor. Então, beleza. Então, a gente estava falando sobre, só para relembrar do que a gente estava falando, a gente estava falando sobre as formas de Estado. Então, a gente comentou lá sobre que as fronteiras, essa frase é massa, né? As fronteiras definem a extensão geográfica da soberania do Estado. No interior do espaço que delimitam, ou seja, no território nacional, o Estado é soberano. Então, essa ideia de dentro das suas fronteiras, essa relação de território, fronteira, poder, então isso vai ser importante até porque a gente está no capítulo 4. No capítulo 5 e no capítulo 6, para quem já entrou lá na nossa pasta, tem as partes falando sobre os conflitos nacionalistas. Então, por exemplo, a Catalunha, que é a mais famosa delas, né, até por conta do time do Barcelona e tudo mais. Então, a gente tem movimentos nacionalistas ali, de pessoas que lutam pelo seu território. Então, as questões vão ser importantes. Por isso, a gente falar aqui sobre fronteira e território. Então, a gente chegou a copiar isso no caderno. A gente tem algumas formas de Estado, né? O Estado unitário é aquele que não admite a partilha de soberania. Então, por exemplo, a França, Bolívia, onde a gente tem Portugal, onde a gente tem um só governo, né? As divisões, os estados, as províncias, elas não têm uma lei própria do lugar. Então, agora, né, esquema de coronavírus. Vocês estão vendo aí na televisão que o DF faz uma parada, o Rio de Janeiro faz outra, São Paulo faz outra. Então, tem lugar que fechou tudo, tem lugar que não fechou tudo. Então, isso de cada lugar faz o que quer, a gente vai ter aqui no Estado Federativo. Então, onde oferece autonomia política para as unidades regionais. Então, no caso lá na França, por exemplo, ou fecha tudo ou não fecha nada. Entendeu? Os lugares eles não têm autonomia. Fica claro isso, galera? Sobre a organização confederativa, a gente tem entidades políticas, baseadas no princípio de reunião de entidades políticas soberanas, por exemplo, a Bósnia, por exemplo, o que era a União Soviética. República é o que nós somos, né? Tem a República Presidencialista, que é o que a gente é, o chefe de governo e o chefe de Estado é a mesma pessoa.
ou na república parlamentarista, que é o caso lá da Inglaterra, o seu representante máximo é só um chefe de Estado. Depois, um pouquinho mais para frente, tem um slidezinho diferenciando o que é chefe de governo e chefe de Estado. E na monarquia, tem a monarquia democrática, que é a monarquia parlamentarista, ou constitucional, que é o caso lá do Reino Unido. Tem a Rainha Elizabeth, mas o principal é o Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro, eleito pelo povo, ou a monarquia autoritária, que é a monarquia absolutista, onde o povo não escolhe nada, o caso da Arábia Saudita, por exemplo. No caso da Arábia Saudita, a população não escolhe o seu governante. Beleza? Relembramos isso aí. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? Sim. 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 Tenta responder aí, então. Qual Eu só achei que tá muito rápido quando você passa os slides. Ah, não, beleza. De boa, eu vou mais devagar. Vai tentando... Ver aí qual é a resposta correta para vocês. Dá uma lida aí. Vai por eliminação, Maria Luísa? Não sei não. Pode responder? Pode responder. Eu acho que a E. Letra E, bora dar uma olhada aqui. É. O Estado Eu Unido acho. se traduz na reunião de várias unidades do governo, cada qual com uma certa independência e autonomia interna, mas obedecendo a todos uma Constituição. No caso, essa descrição daqui, ela é sobre o Estado, Estado Confederativo. Saca? Eu tô entre a B e a A. Que está falando sobre uma reunião de várias unidades do governo. Então, é o confederativo. Eu acho que é a Tô C. entre a B, eu acho que eu tô entre a B e a C. B e a C. Eu tô entre a B e a Eu A. acho que é a C. Bora lá, A, B e C. A D Mas tô mais realmente... pra B mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Maria, acho que é a C também. Eu também acho. Bora dar uma olhada na C Nem aqui. consegui ler a questão, mano. O Estado Federativo é governado a partir de um governo central, que, embora possa delegar poderes a níveis inferiores de governo, chamadas unidades subnacionais, detém a autoridade para revogar essa delegação e retomar esse poder quando necessário. Na letra B, o Estado Federativo conta com unidades subnacionais autônomas, com governo próprio, com competências estabelecidas pela Constituição do país e que não podem ser revogadas pelo governo central. E aí? Eu acho que é a B. C. Eu vou de B. Também vou de B. Eu acho que é a C. Ou nem aparece comida, pô. Mano, eu tô Sabemos. entre a B e a C. Entre a B e a Eu C, vou dar mas... Eu tô de C. Vai Eu ser de a B, vou com a letra... B, vou com a B. Vai ser a letra C mesmo. Letra C mesmo. Letra C mesmo, porque aqui ele está falando na letra B de que estabelecidas pela Constituição, beleza, que não podem ser revogadas pelo governo... Opa! Pode sim ser governado. Isso, né, eles podem ser revogadas, né? Então, se eu posso pagar salário mínimo maior em algum estado, sei lá, o Rio Grande do Sul quer pagar R$ 1.500 de salário mínimo, ele pode. Beleza? Então vai ser Tranquilo. letra C, é nóis. Vamos nessa. Aqui, falando sobre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado é a pessoa pública que oficialmente representa uma unidade nacional e legitimidade do Estado soberano. E o chefe de governo é um indivíduo
que exercerá a função executiva e a função de chefiar. Meio que o chefe de governo é quem vai fazer as coisas, né? O chefe do executivo. Acho que em história, sociologia, sei lá, já devem ter visto sobre os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e tudo mais. Professor, Diga lá. no caso, o chefe de governo meio que manda no chefe de Estado? Não, são pessoas diferentes. Seria, Olha só, vai lá. o chefe de governo, ele é quem representa o poder executivo. O poder executivo é o cara que assina. É o cara Professor, chefe de governo não é o governador, não, né? é o governador do estado. No caso, por exemplo, o Bolsonaro em nível nacional, né? Seria nesse sentido. Seria nesse sentido. O chefe de estado é quem representa o estado, o país. Então, a figura, às vezes isso, no nosso caso, é a mesma pessoa. Quem representa o país em nível maior e quem é o poder executivo, no caso, é o nosso presidente, Bolsonaro. Mas não pode não ser a mesma pessoa. Então, no caso lá da Inglaterra, quem representa mais a Inglaterra como país é a Rainha Elizabeth, o seu território. Agora, quem manda, quem assina para fazer as coisas é o primeiro-ministro, o Boris Johnson. Essa é a grande diferença de uma república para um governo parlamentarista. Saca? No parlamentarismo, essas pessoas, o chefe de Estado e o chefe de governo, são pessoas diferentes. Agora, na república, não. Na república, a Bolsonaro, ele acumula o cargo de chefe de Estado e de chefe de Ei, governo. professor, eu tenho uma dúvida. Como você falou aí no Brasil, chefe de Estado e chefe de governo aqui no Brasil é a mesma pessoa. Então, aqui no Brasil sempre foi a mesma pessoa, né? Desde que existiu uma república. Isso, desde que existiu a república, sim. Desde que existiu a república, sim. O cara que representa o Estado e o cara que faz as coisas, né, que manda, é a mesma pessoa, é o presidente. Então, a gente nunca foi uma monarquia parlamentarista, por exemplo. Professor, no caso dos Estados Unidos tem o secretário de Estado. Ele é o chefe de Estado ou o presidente é o chefe de Estado e ele é outra coisa? Não, ele é secretário, ele é auxiliar. Okay. É o que o... Como é que é o nome, velho? O general Augusto Heleno é pra gente. Ele é tipo um ajudante. Professor, e os presidentes, geralmente, eles sempre são chefe de governo em outros países? Isso. Presidente, o primeiro-ministro, ele sempre tem essa figura de ser chefe de governo. Porque é o cara do poder executivo, é o cara da assinatura final. Na República, que é o nosso caso, o Bolsonaro, ele é chefe de governo e chefe de Estado, porque ele representa o Brasil. Ele é a figura máxima que representa o Brasil. No caso da Inglaterra, no caso da Austrália, no caso do Canadá, que eu tenho o tal do primeiro-ministro, aí esse cara, ele é só chefe de governo. Porque no caso da Inglaterra, eu tenho a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth é a chefe de Estado. Ela não manda e desmanda, entendeu? Ela não vai passar pela assinatura dela as leis lá na Inglaterra, no Reino Unido. Vai passar pelo chefe de governo, que é o cara que executa, é o cara que bota a lei para funcionar. De boa? Então, professor, no caso, a Rainha Elizabeth é tipo só uma representação do poder? Não escutei, cara, perdão. Então, no caso, o senhor falou que a Rainha Elizabeth, ela não manda, tem um cara que faz isso por ela, né? Isso. É o Boris Johnson, é o primeiro-ministro que faz isso por ela. Ela é tipo só uma representação de poder. Isso. Massa. Professor, Diga. Nossa, Chico, você é tão bonito. tem alguma explicação para ela não assinar? Tem alguma explicação para? Ela não assinar, tipo, por que ela não assina? Porque são formas de organização diferentes. São formas de organização do governo diferente. No caso lá, é uma monarquia parlamentarista.
Então, eu tenho o chefe de governo e o chefe de Estado de forma separada. Então, lá ainda permanece essa... Não, Então, parem de ficar arriscando aí, por favor. então ela representa mais uma aliança familiar, no caso, né? Isso. Tem mais essa questão das tradições, da família, né? O que agora, no sábado, eu estava fazendo uma live com o Luquete. Aliás, tentei fazer uma live com o Luquete, só que deu chabu lá na internet dele. Essa questão de tipo de governo, ela interfere desde lá da Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra e não acontece, por exemplo, em outros países, na França, que a França, né, tinha também intelectuais muito bons e tudo mais. Porque o modelo de Estado era diferente. Na Inglaterra, eu já tinha esse parlamentarismo, uma coisa mais fácil de executar e tudo mais. Então, eu tinha órgãos divididos. Na França, ainda era o modelo absolutista, com o rei controlando tudo. Então, até uma invenção passar e ser aprovada demorava mais, sacou? Aí a Revolução Francesa veio exatamente para isso, para tirar essa monarquia absolutista, do rei, corta-cabeça e tudo mais. De boa? Sim. Uhum. Veio um período da tal da Guerra Fria. Né? O que foi o período da Guerra Fria? Depois eu vou colocar, inclusive lá no nosso Google Sala de Aula lá, tem um linkzinho, um vídeo do Castanhari, do Nostalgia, que fala sobre Guerra Fria. É bem massa, né? Lá ele consegue ter acesso a muita imagem, de um jeito bem massa, falando sobre esse período da Guerra Fria. É um período que vocês vêm, né, estudando história também. Do que se trata essa Guerra Fria? Essa Guerra Fria é o conflito pós-Segunda Guerra Mundial. Então, lembra dos vencedores, né, lá da Guerra Fria? A gente tem os Estados Unidos, a gente tem a União Soviética, a gente tem a França e a gente tem a Inglaterra, como sendo os principais, né, desses vencedores. Só que a Inglaterra e a França, elas estão com o seu país dizimado, né, destruído. O principal palco da guerra foi exatamente a Europa. Então, acaba ficando, até depois, né, da Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que acontece com a Alemanha é exatamente a partilha do seu território, o que a princípio é dividido em 4 partes, para esses 4 países, na verdade acaba ficando só entre Estados Unidos e União Soviética. Então, beleza, tinha o grupo A e o grupo B. Eles se enfrentaram durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza, venceu esse grupo daqui. Tá, mas desse grupo aqui, quem é que vai ditar a ordem mundial agora? Por isso, da Guerra Fria ficando entre esses 2 países. E aí, ser chamado de ordem bipolar. Não, Álvaro. Desculpa aí. Desculpa mesmo. Eu posso fazer chamada entre vocês aí, pô. Senão você dá chabu. Professor, tem um filme sem querer, legal sem querer. sobre a Guerra Fria e tal, mas eu não tô lembrando o nome agora. Como é que é, Maria? Tem um filme bem legal sobre a Guerra Fria, só que eu não tô lembrando. Sim, velho, tem vários. Sobre esse período de Guerra Fria. É um momento de tensão mundial, né? Por que o nome é Guerra Fria? Porque Estados Unidos e União Soviética, eles estavam do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial. Então, eu enfrentava o inimigo junto com você. Eu sei a arma que você tem. Eu sei que você tem armas nucleares. Agora a gente está disputando poder. Eu não sou maluco de tacar arma em você. Não vou ser maluco de tacar uma bomba em você, porque você sabe as armas que eu tenho. Isso, calma, eu vou bater. A lesão vai ser imediata. Então, é a tensão que a gente tem durante a Guerra Fria, né? Será que a gente vai ter uma terceira guerra mundial? Porque os 2 países têm armas importantes. Então, o que era a cortina de ferro? A cortina de ferro é a divisão mais ideológica entre o que a gente vai falar mais lá na frente.
a divisão mais ideológica entre o que passou a ser aliados da União Soviética e aliados dos Estados Unidos. Que dividia não só a Europa, mas dividia o mundo. A representação física, né, a coisa que dividia mesmo o lado soviético e o lado capitalista, foi o Muro de Berlim, né, na cidade de Berlim. Então, é um muro que não passava pela Alemanha inteira, não passava por Berlim inteira, mas era um muro que dividia uma área de Berlim e era mais para reforçar essa divisão. Bem, a partir daqui é capitalismo, a partir daqui é socialismo. Tanto que hoje, né, a gente, só pulando algumas partes, mas já que a pergunta veio, tanto que até hoje existe o Muro de Berlim, lá na Alemanha. Então, até hoje tem lá pedaços do muro, né, como quase um museu vivo lá. Então, da mesma forma que ele veio só para reforçar essa divisão, a queda desse Muro de Berlim foi mais uma queda ideológica, assim, né, só para representar que agora não tem mais Guerra Fria. Então, veio mais para isso. Voltando aqui. Cadê? Voltando aqui, né? O que a gente falou. Lá no século XVII, a gente tinha um mundo multipolar. Beleza. Aí vem a Revolução Industrial com a Inglaterra, tornando o mundo unipolar, né? Então, une de um só polo de poder. Veio as guerras mundiais e aí a Guerra Fria passa a tornar o mundo bipolar de novo, entre Estados Unidos e União Soviética, e depois, com o final da Guerra Fria, a gente passa a ter de novo um mundo multipolar, né, com muitos polos de poder. Então, a gente vai chegar nisso aí depois. Então, o bipolar é exatamente por isso, né, de dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Cuidado, galera, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente ainda está falando de União Soviética. Então, está errado eu falar que a ordem bipolar é entre Estados Unidos e Rússia. A União Soviética é uma união de repúblicas socialistas soviéticas. Então, é uma união de países. A Rússia, ela é o mais importante, é o com um território maior, beleza? Mas não é a mesma coisa eu falar Rússia e falar União Soviética. De boa? Uhum. Fala, Shiba. Tá de boa. Aí, bem, aqui no nosso slidezinho. Bem, isso aqui a gente falou sobre a Guerra Fria, capitalismo e socialismo, dividindo esses dois lados. E apesar de não ter conflito direto, isso também é uma confusão que às vezes o pessoal faz. Não teve conflitos durante a Guerra Fria. Teve conflito. Só não foi entre os principais. Entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas a gente teve conflito durante esse período. Então, por exemplo, a divisão das Coreias. A divisão das Coreias foi um conflito durante a Guerra Fria. Por isso que até hoje a gente tem a divisão da Coreia do Norte, ainda socialista, talvez o último socialista aí do planeta, socialista raiz mesmo. E a Coreia do Sul já totalmente pop, zona, comercial, tigre asiático, então mais voltado para o capitalismo. A Guerra do Vietnã foi outra guerra durante o período de Guerra Fria. Então, entre os Estados Unidos e a União Soviética não teve conflito, mas teve conflito em outros lugares onde um lado era defendido pelos Estados Unidos e outro lado era defendido pela União Soviética. Professor, Diga. quando você diz assim, unipolar, bipolar, multipolar, economicamente falando? Ou não? Isso. Porque quando eu falo de polo de poder... Café? Eu quero. Opa! O meu acabou. Professor, Quando a tomando gente- coca de manhã. Quando a gente fala de polo de poder, é exatamente isso. Uma das formas de eu entender poder no mundo é poder econômico. Então, por que a gente fala que lá na Revolução Industrial a gente tinha um mundo unipolar? Que era a Inglaterra, que produzia começa, né, com a Revolução Industrial,
com carvão, com as suas colônias e tudo mais. Então, ela era a que tinha o poder grande no mundo, inclusive poder econômico. Saca? Aí, quando a gente fala de bipolar, é esse poder econômico e militar. Né? O militar também está dentro disso aí. Mas também você não pode escolher um polo, né? Tipo, eu quero ficar desse lado. Não. Na época da Guerra Fria. Depende do seu país, né? Em alguns países eu tinha a limitação de circulação. Inclusive tem eu vou postá-la também na nossa página. Cara, é massa esse negócio de aula virtual que eu posso compartilhar com vocês um monte de link. Tem um podcast do Jovem Nerd, a galera aí deve conhecer. Demais, pô. Tem um que ele fala sobre esse período de queda do Muro de Berlim, de Guerra Fria e tudo mais, que é muito massa. E os bichos vão falando sobre um negócio histórico, teórico, só que os bichos são muito resenha, pô. Muito resenha. Então, tinha lugares que era proibido, Maria, de passar de um lado para outro. Sacou? E aí, hoje, a gente tem essa ordem multipolar. Né? Muitos falam dessa ordem multipolar. Alguns falam de uma ordem unipolar. Então, qual vai ser a diferença? O multipolar é porque eu tenho vários polos de poder. Eu tenho Estados Unidos, que é importante. Eu tenho China, que é importante. Eu tenho Japão, que é importante. Brasil, que é importante na questão agrícola. A França é importante. A Alemanha é importante. Então, muitos polos de poder. Só que, para alguns, a gente tem a ordem unipolar. Acaba tudo indo para Estados Unidos. É ele que tem o poder financeiro, é ele que tem o poder militar, é ele que tem... Então, são formas de interpretação diferentes para o mundo de hoje. Show de bola? Show. Dá oi pro pessoal aqui, ó. Professor. Ó, mini barata, olha que lindo. Ei, guri, favor, mano. Ó, mini barata. Baratinho. Fala aí. Pode falar, dúvida aí. Eu achei o filme que eu tava falando. É Adeus Lenin, o nome. Ah, sim. Massa. Inclusive, eu lá no roteirinho de estudo para vocês, como vocês estão em casa, eu sugeri alguns filmes lá. Esse do Adeus Lenin é exatamente nesse período da Guerra Fria mesmo. Massa. Entendi. Voltando lá na nossa... É até 9h10, né? Até 9h10 aqui. Não, até 9h10? Até 9h10, isso. Vocês têm... É 9h20, aliás. Isso, 9h20. Não, é só 40 minutos. Isso. Beleza. E aí, passando... O que a gente passa a ter aqui na Guerra Fria? Aqui, no cantinho que eu falei para vocês, né? O território da Alemanha, agora entre a União Soviética, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. Vocês veem o meu cursor balançando, não? Sim, senhor. Sim, dá pra ver. Sim. Esse enclavezinho aqui, dentro da União Soviética, aqui é onde fica Berlim. Então, a gente tem o território da Alemanha dividido pelos 4 e Berlim, a capital, também dividida. Então, por isso eu disse aqui. O que acontece? A gente tem aqui, né, a Conferência de Alta marca a influência sobre os países no leste. Então, a Conferência de Alta são uma série de conferências que vão acontecer ali no final da Guerra Fria para se organizar como que fica o mundo pós a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse caso daqui, né, de Alta marca a influência sobre os países no leste europeu. Então, quem é que vai ficar influenciando cada país? Então, a União Soviética vai influenciar esse país, e o capitalismo, né, os Estados Unidos vai estar influenciando esse país economicamente pós Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Potsdam vai ser referência à divisão do território alemão. Então, para quem vai ficar cada parte da Alemanha? Essa parte daqui vai ficar para a União Soviética, essa parte daqui vai ficar para a França, a princípio, né? É porque a França e a Inglaterra vão estar se preocupando agora muito mais com o seu próprio território, porque elas estão vindo da Guerra Fria, né?
da Segunda Guerra Mundial e estão querendo renovar o seu território ali. Esse plano Marshall, o que é isso? Bem, de novo, a gente agora está na Guerra Fria, nesse mundo bipolar. Então, os países eles estão querendo reunir mais aliados. Então, desses aliados, qual é a ferramenta que o Estado vai ter para pegar esses aliados? Dinheiro. Então, o dinheiro, o plano Marshall vai ser exatamente isso. Os Estados Unidos vai estar oferecendo grana para os países serem seus aliados. O Japão, toma aqui essa grana para você, emprestado para você reconstruir seu país, mas aí você está ficando do meu lado durante essa guerra. O território tal, o território africano, o território francês, vai tomando essa grana daqui para que você possa ir ficando do meu lado. E assim os Estados Unidos vai tendo mais aliados para você durante a Guerra Fria. Tanto que durante a Guerra Fria, a gente tem como país soviético a União Soviética, a Coreia do Norte, Cuba e mais uns 3 ou 4 países. E do lado capitalista, a gente tem basicamente o planeta inteiro, exatamente por conta desse plano Marshall, que é esse plano de empréstimo e doação de dinheiro. E aí aquela questão geopolítica, né? Então, ele faz isso porque é bonzinho, porque bateu remorso de ter jogado bomba nuclear lá no Japão. Não, ele tá querendo porque é mais fácil ter o Japão do meu lado do que contra mim. Então, eu sei a força deles. Beleza? Vocês viram aí quem acabou de entrar, né? Entrou, não falou nada? Sim. Entrou e vazou. Não falou nada, saiu. Só tava conferindo a aula. Pois é. Sobre essa parte daí sobre essa parte de plano Marshall, tranquilo? Dúvidas? Não. De boa? E aí, como é que outras alianças, né, do que a gente vai ter? A OTAN vai ser a aliança sobre a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então, os países eles vão começando a se juntar para se tornarem mais fortes, economicamente mais fortes. Então, do lado capitalista, a gente tem a OTAN, que se junta à Europa Ocidental e os Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia vai ser a Alemanha Oriental e a União Soviética. E aí, respondendo, não sei quem foi que me perguntou aí sobre a cortina de ferro, vai ser exatamente isso, a divisão ideológica de quem é a Europa Ocidental, aliada ao capitalismo e aos Estados Unidos, e a Europa Oriental, de quem é a aliada da União Soviética. E aí vem um período mais massa, né, da Segunda Guerra, da Guerra Fria, que é a corrida espacial. Então, a gente tem, né, a União Soviética mandou o primeiro satélite para o espaço, Sputnik 1, em 57. A União Soviética mandou a cadelinha Laika para o espaço. Essa foi e voltou morta. Assim, uma confusão. Tem uma galera que acha que a cadelinha Laika foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Não, o primeiro ser vivo a ir para o espaço foram umas moscas. Porque assim, um animal representativo. Porque eles queriam ver como que o animal se comportava, né? Então, será que vai ter oxigênio? Será que não vai ter oxigênio? Será que vai esquentar demais? Será que esse bicho vai morrer? Eles iam testando com o bicho pequeno. Depois ia testando com macaco até chegar na cachorrinha. Acabou que a cachorrinha morreu e tem até uma estátua para ela hoje lá na Rússia. Mó bonitinha. Ela ficou, tipo, fortificada. E o Yuri Gagarin foi o primeiro ser vivo, aliás, perdão, foi o primeiro ser humano a ir para o espaço, em 1968, que é esse senhorzinho simpático aqui. Apesar de ser soviético, ele era baixinho. Até porque para caber num módulo espacial, ainda não tinha tecnologia para isso. Ele era baixinho. A cadelinha Laika, um vira-latinha. Não é difícil de imaginar porque que ela morreu, né? Já vai viajar numa lata de chope, aí complica.
Mas aqui a gente tem as tentativas dos Estados Unidos, né? Então, lá em 1966, a gente tem o primeiro projeto Apollo 1, né? Já colocando alguns foguetes para a órbita e tudo mais. E o famoso Apollo 11, que é o primeiro que leva o ser humano para a Lua. Não. Tá aqui. Então, é exatamente por isso que a gente tem aquela questão de será que o homem foi para a Lua mesmo e tudo mais? Muita gente ainda comentava. Oi, Dila. O homem foi mesmo à Lua. Será que muita gente... Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só uma dúvida aí, já que você é meu cara tecnológico. Eu consigo gravar também? E aqui no meu tá dando recording. Consigo gravar sua aula? Eu acho que é porque eu coloquei para gravar, Dila. Ah, beleza, então. Então, quando terminar essa aula, você me manda ela, por favor? Sim, pode deixar. Beleza. Beijo, gente. Boa aula para vocês, amores. Tchau. Obrigado, Dila. Humilde. E aí, por que rolou na época, e até hoje o pessoal fica, será que o homem foi mesmo para a Lua? E aí, galera, foi para a Lua. Porque a gente hoje tem uma série de equipamentos na Lua que não teria como ter deixado lá sem o homem ter ido para a Lua. Então, por que rola essa dúvida? Será que ele foi mesmo ou foi só um filme gravado para mostrar que os Estados Unidos era melhor do que... Tem mesmo aquela bandeirinha dos Estados Unidos lá na Lua, ficada na Terra? Como é que é? Tem mesmo essa bandeirinha fincada na Terra, no solo da Lua? Não, então, por que a bandeirinha fica tremulando? Né? Não vai dar para mostrar para vocês aqui direito. Na parte de cima da bandeirinha, tem uma haste, um ferro segurando ela. Então ela fica em pezinha, ela fica presa em pezinha. E por que ela fica tremulando? E por que ela fica tremulando e tudo mais? Não é por causa de vento, é porque, como lá a resistência do ar é diferente, por exemplo, aqui, se eu botar para mexer em alguma coisa, sei lá, eu vou girar o meu copo aqui. Eu vou girar e ele vai parar. Então, vai ser rápido para isso acontecer. Agora, como lá não tem essa resistência do ar, ela fica tremulando ainda por mais tempo. E isso porque Diga, nunca mais Desculpa, porque eles nunca mais levam o homem à Lua. Então, porque na verdade eles foram, só que agora eles voltam só com um robozinho. Porque aqui, né, no nosso tem a Apollo 11, beleza, foi para a Lua, Apollo 12 foi para a Lua, Apollo 13, ela ia para a Lua. Só que ela explodiu. Foi a Apollo que explodiu. E aí sempre quando, né, nessas missões para a Lua vão três astronautas. E pô, para eu fazer uma missão para a Lua, eu não vou botar qualquer cara. Vão ser 3 dos melhores cientistas. Então, para que eu agora vou arriscar a vida de 3 cientistas muito bons se eu posso mandar robô? Eu evito de perder essas vidas. Entendeu? Então, faz sentido. Por isso que não vão... Agora que está se discutindo para o ano que vem ou no outro, voltarem as missões para a Lua com pessoas, até porque agora eu já tenho bem mais tecnologia. Aí, o computador de pouso, que deixa a galera pousar na Lua, tinha uma memória menor do que a do seu celular. Então, tipo, a memória RAM do seu celular tem ali no mínimo uns 2 GB, tem celular aí de 4 GB, de 8 GB. O computador de bordo da missão da Lua tinha 3K. Porra. É bem menor. Entendeu? Muito, muito menor. Beleza, galera? Bem, vamos ficando por aqui. 9h13 já. Professor, Diga. pode repetir como funciona o Estado Federativo? Sim. Deixa eu voltar no slide que aí fica melhor para você. É melhor para você ver. Estado Federativo é o nosso. Estado Federativo é o nosso. Ei, foi mal. O DF tem as suas leis, o Rio de Janeiro tem as suas leis, o São Paulo tem as suas leis, de forma com que a lei do Distrito Federal não seja maior do que a lei federal. Entendeu? Então, no nosso caso, eu tenho a lei da faixa de pedestre. É um negócio que só tem aqui em Brasília. Então, pode fazer isso?
Pode. Está ferindo alguma lei constitucional? Não. Então, pode fazer. São Paulo tem a lei lá do rodízio de placas, isso. Então, é um negócio que só tem em São Paulo. Ele está ferindo alguma lei constitucional? Ah, não. Então, beleza. Então, pode ter. Beleza? Isso é o que tem aqui no federalismo. Beleza. Obrigado. Beleza, povo? Beijinhos. Até semana que vem. Até. Vai estar lá para vocês e os links de tudo que eu falei eu vou colocar lá na nossa pastinha. Beleza? A próxima aula vai ser de quê? A próxima aula a gente continua o nosso slide. E aí, Barata, seguinte, esse trabalho aí, como é que faz? Trabalho? Você comentou sobre que é um trabalho de pontos no começo da aula aí. Você comentou, acho que é um projeto. É o teste, né, não? Ah, não, é o teste, pô. É o teste. De quem não fez, pode ir fazendo. Beleza. Tá em algum lugar isso aí pra me ver? Porque eu não lembro, não. É aquele do documentário. Ah, beleza. Então, vou olhar lá. Tem Valeu. um link que tem tudo lá na sala, no grupo da sala. Isso. Tá bom. Galerinha, beijos. Humilde. Alô, professor. Vocês têm meu WhatsApp. É nóis. Humilde. Vai jogar nem videogame, meu irmão? Pô. Que vergonha. Bom, galera. Abraço. Tchau. Beijo. Falou. Alô. Tchau. Valeu. Bonito, mano. Esse